sobre autoconfiança, né? Que é uma competência que nos ajuda a fazer escolhas e tomar decisões. E também, nada mais é do que a capacidade de acreditar no nosso próprio potencial. Por que a competência de fazer escolhas e tomar decisões? Muitas vezes a gente precisa tomar algumas decisões na nossa vida e nós ficamos em dúvida. E a gente não tem coragem. E nos falta subsídios para ir lá e falar sim ou falar não. Não é verdade? Eu acho que todo mundo passa por isso ou só eu que vivo isso até hoje? Eu vivo sempre esse dilema. E se eu falar não e as pessoas não gostarem de mim? E se eu falar não e a pessoa ficar brava comigo? E se eu falar não para o meu chefe? Ele vai me mandar embora. Não é assim? Pode passar, por favor. Então eu tenho duas perguntas para vocês. Você conhece seu potencial? Você sabe do que você é capaz? Você sabe... Você conhece as suas limitações? Tudo aquilo que você pode fazer? Será que consegue identificar no que é bom e no que não é tão bom assim? Então, eu tenho uma coisa para falar para vocês. Eu já atendi várias pessoas como coach, e fora assim essas conversas com amigos, conhecidos, o que eu tenho observado é que na maior parte das pessoas todos têm dificuldade. Todos. Porque não se conhecem. Não sabem do que são capazes. Isso é geral. Claro que eu estou generalizando. Tem gente que já tem buscado isso e já consegue identificar, mas a grande maioria não. Vamos pensar, por exemplo, na sua atividade profissional. Como você pode avaliar um profissional, um colaborador na sua empresa, ou avaliar, por exemplo, até dentro da própria igreja, para poder ajudar, dar uma oportunidade para alguém, se você não consegue identificar em você as suas qualidades, até mesmo as suas fraquezas, aquilo que pode te impedir de concluir alguma coisa, de fazer algo. Como é que você vai poder avaliar alguém se você não consegue nem avaliar você? Por isso, a autoconfiança parte de você se conhecer. Nós possuímos várias crenças equivocadas sobre nós mesmos. E elas podem vir de onde? Dos nossos familiares, por exemplo. Eu sempre ouvi do meu pai, quando eu era jovem, adolescente, depois na vida adulta, que eu não seria capaz de fazer determinadas coisas. E que eu não alcançaria meus objetivos e que eu não seria um homem de sucesso. Olha que horror, não é? Muitos pais falam isso sem perceber. Era culpa dele? Não. Quando eu entendi a história, eu entendi por que ele fez isso. Era o que ele sabia, era o tipo de impulsão que ele recebeu por ser um de 15 filhos. Meu avô não tinha tempo de falar, de dar atenção para o filho. Era mais um dos filhos. Claro que não justifica, né? Isso me fez, minha cabeça ficou, durante anos da minha vida, 40 anos perdido sem achar que eu conseguiria alcançar algumas coisas. E isso acontece em vários pontos, por exemplo, com os pais, com avós, que às vezes falam frases sem pensar e acabam afetando a nossa história. Isso é inconsciente, gente, ela fica registrado e 90 a 95% de tudo que você ouve, vê, aprende, fica no teu inconsciente, não fica no teu consciente, que é o que você lembra. E isso é muito sério, a gente não percebe e está vivendo sem perceber as coisas. Isso também acontece com o chefe. Quem aqui já estava trabalhando e o chefe vira e fala, pô, você não entende o que eu estou te falando, cara? Você não pensa? E aí? Quantos? Eu já vi gente fazendo isso, humilhando as pessoas. E o professor na sala de aula? Que hora que você vai falar, por exemplo, eu gaguejava. Aí eu ia gaguejar, o professor já olhava, lá vem, né? Quer dizer, não consegue ler? Sabe essas coisas? E também tem as questões equivocadas que às vezes a gente pode aprender quando nos ensinam ou quando a gente pega um trecho da Bíblia e tenta trazer para um particular. E a gente sai do contexto do que a Bíblia está falando. Aí gera mais problema na nossa cabeça. Então, assim, toda essa bagagem emocional inconsciente nos leva a ter essa falta de confiança para tomar decisão, para dar um passo a mais e assim por diante.
Então, quanto mais identificarmos em nós as nossas qualidades e virtudes, mais ficaremos confiantes nas nossas atividades e nos nossos relacionamentos. Isso é fato, gente. Quanto mais eu me conheço, mais eu consigo me relacionar com as pessoas à minha volta. E consigo ter melhores retornos falando de trabalho, também a vida em casa, com os familiares. Assim, o que é legal, que a chance de você ter medo e receio para tomar uma decisão e falar um não, porque muitas vezes a gente precisa falar não. Eu não tenho mais tempo, eu não posso falar sim, porque senão eu não vou terminar não até o que me deram para fazer. Ou se eu percebo que eu não tenho aquela habilidade, por que eu vou aceitar aquela atividade? Eu vou me perder, vai ficar uma imagem horrível sobre mim. Então a gente tem que ter esse cuidado. E não, quando você começa a se conhecer, você vai conseguir ter mais força, seja para dizer sim, porque você sabe o que você vai fazer, ou para dizer não. E quando nós conhecemos os dons, dom quem nos dá é Deus. E as habilidades nós adquirimos ao longo da vida, seja fazendo curso, seja enfrentando uma dificuldade, a gente vai adquirindo novas habilidades. E nós temos isso, essa capacitação, mas nós precisamos enxergá-la. Se nós não enxergarmos, de nada adianta, não é verdade? Pode passar, por favor? O 5º slide. Você quer crescer e se desenvolver no que você faz? Seja aqui na igreja, como ajudando na escola bíblica, participando dos cultos. Enfim, você quer crescer? Quer crescer na sua vida profissional? Quer crescer nos seus relacionamentos? É muito importante olhar para dentro de nós. E lembra, não é algo fácil, gente. Até hoje eu sofro porque eu tenho que olhar e tenho que identificar o que não está certo em mim. Eu tenho que ouvir, por exemplo, a minha esposa, que não está aqui hoje, porque ela está viajando a trabalho, e quando ela me chama a atenção e fala, tal coisa, eu tenho que abaixar minha cabeça e admitir que eu estou errado. Mas é duro. A gente quer ser sempre perfeito, não é? Tudo certinho? Não é fácil. Mas é muito necessário nos conhecermos. Muito. E precisamos sempre nos aperfeiçoar, mas sem nunca esquecer que apenas Jesus foi perfeito aqui na Terra. Por que eu digo isso? Porque, infelizmente, as pessoas nos apontam. Ah, você é crente? Como assim você está fazendo isso? Você pecou hoje? Mas é crente, você não segue Jesus? Como é que você fez isso? E nos apontam, que é aquele negócio do dedo, né? As pessoas apontam, mas esquecem que tem 3 para nós, para ele. E o que mais as pessoas fazem, e não é só na sociedade lá fora, é aqui dentro da igreja, é nos apontar, é nos acusar. E aí o que registra na nossa mente? São coisas ruins, e a gente acaba não enxergando tudo aquilo que nós temos de bom, tudo aquilo que Deus nos deu, nos capacitou. Por quê? Porque a gente está com aquela voz que está toda hora lembrando as nossas falhas, as nossas fraquezas. Se você olhar para a sua história, você vai enxergar mais coisas boas do que ruins. Mas você precisa olhar. Você precisa enxergar isso em você. Eu sei que nós somos pecadores. Eu sei que nós pecamos diariamente, porque eu sei que eu peco todo dia. Então, não tem jeito. E graças a Deus por isso, porque Cristo mudou a nossa história a partir do dia que ele foi crucificado na cruz e ressuscitou. Agora, eu tenho que fazer valer a pena isso e viver de forma diferente. Então, você já ouviu aquela frase que diz assim, aceita que dói menos? Quem já ouviu essa frase? Já ouviram? A primeira vez que eu ouvi isso eu achei muito engraçado, porque eu estava sofrendo com uma dor, falou, aceita que dói menos. Eu falei, pô, brincadeira, né? Ninguém sabe a minha dor, aí vai dizer aceita que dói menos? Mas é verdade. Aceita que você não consegue fazer determinada coisa. Se você aceitar, você vai saber que é um problema e você tem que se aperfeiçoar. Com isso você vai buscar a melhora. Nunca saberemos tudo, mas tenho certeza que algumas coisas nós sabemos bem. O que você sabe bem? Vou dar um exemplo que aconteceu comigo há uns dias atrás. A minha esposa, no trabalho dela, ela trabalha com várias consultoras e ela não dá conta do recado que ela tem que fazer. Ela pediu, você pode me ajudar? Eu falei, posso.
Você pode ligar para elas, conversar, entender? Já que eu sou coach, ela abusa, né? Aproveita e faz meu trabalho e ajuda elas a crescerem profissionalmente. Falei, tá bom. Aí ela pediu mais alguma coisa para mim, eu falei, ó, isso eu não vou fazer. Eu ligo para elas, eu tenho essa habilidade de relacionamento, graças a Deus por isso, então eu vou e ligo. E realmente, deu certo. Agora, outra coisa que ela queria, que eu não lembro, eu falei, isso eu não vou fazer, porque eu vou atrapalhar teu negócio. Porque eu sei que eu não sou bom naquilo. Não adianta a gente insistir. Ah, Marco, mas eu estou no trabalho, eu tenho que fazer. É verdade. Nesse caso, no trabalho, é muito importante você saber o que você não é tão bom, porque aí você já sabe que você vai precisar de ajuda, você vai precisar rever algumas coisas antes, por exemplo, de entregar um serviço. E outro, o que normalmente a gente faz quando não sabe fazer? Fica enrolando. Eu tenho que entregar daqui a 5 dias. Ai, eu não sei o que eu vou fazer agora. Eu não vou conseguir fazer isso. Ah, mas eu não sei. Mas eu não posso falar para ninguém que eu não sei. Aí eu vou enrolando, enrolando. Falta 2 dias, falta 1 dia. Olha, deu um problema aqui. Eu não estou conseguindo achar a resposta. Espera aí, você não sabia. E você nem buscou ajuda. Enquanto a gente não reconhecer que existe um problema, a gente não resolve esse problema. Então, identifique onde pode estar esse problema. Pode passar, por favor? As consequências. Negativa. Subestimar essa competência pode nos levar ao risco de afastar pessoas simplesmente por não compreendê-las. Se eu não conheço, eu acabo... se eu não conheço o outro, né, eu acabo não... que eu o deixo de lado. Eu não valorizo aquela pessoa, seja um profissional, seja um irmão dentro da igreja, eu acabo não valorizando. Esse é o lado negativo e a gente afasta pessoas de nós. Agora, qual o lado positivo? Lidar melhor com os nossos familiares, com os profissionais que estão à nossa volta, ficar sem graça e ficar sem a carga emocional de decisões tomadas. Por exemplo, a gente carrega muita coisa. E aí, quando eu falo um não para alguém, e eu deveria ter falado sim, ou, por exemplo, eu tinha que falar não para aquela pessoa e eu não consegui falar. O que acontece? Eu vou ter que fazer isso de novo, eu não queria até lá, mas eu terei que ir, eu vou ter que fazer. E a gente vai carregando isso, e o nosso inconsciente vai alimentando até que a gente não consegue mais fazer as coisas que deveriam ser feitas. Como a contratação de um funcionário. A hora que você vai contratar alguém, seja mesmo para participar aqui, para trabalhar dentro da igreja, que seja um voluntário. Primeiro você precisa saber se essa pessoa está preparada para fazer aquilo. Se ela vai colaborar de verdade, se tem a ver com algum dos dons ou das habilidades dela. Já pensou alguém ir dar aula para as crianças que detesta a criança? Só porque ele não conseguiu te falar não? Pobre dos nossos filhos. Vão sofrer, não vão entender nada. Ou vai dar aula na escola bíblica. E o irmão não tem o dom de mestre. Mal aprendeu a Bíblia direito e quer participar. Nada contra, mas a gente está perdendo pessoas que poderiam estar fazendo isso e ele poderia estar fazendo outra coisa. Como parte do corpo, cada um tem a sua finalidade e nenhuma é melhor que a outra. É isso que tem que ficar claro para nós. E agora, pode passar mais uma vez? Nós vamos fazer uma dinâmica rápida. O que eu gostaria? Que nós dividíssemos em duplinhas, ou em trio no máximo. Se você tiver um papel e quiser anotar, anota. Se você não quiser anotar, eu te convido a fazer isso depois em casa também, com mais tempo. Qual é a ideia? Que você ouça o que o seu irmão na tua frente vai falar com você. Ouça o que essa pessoa tem para te dizer. E o que você vai ter que dizer? Você vai lembrar na sua história, pode ser coisa de quando você era criança, não tem problema. Lembrar da tua história aquilo que você conquistou, que você realizou, que você fez diferente. Por exemplo, quando você conseguiu andar de bicicleta, o teu primeiro emprego, a tua promoção na empresa, a conquista da casa própria, porque tudo tem seu valor. E aí, qual é a ideia? Não é só identificar isso, eu vou fazer uma listinha, pronto, tá. Não. Para cada item que você falar, você vai dizer o seguinte: quais foram os recursos que você utilizou? Aí vai ser encrenca.
que a gente não lembra as coisas por que a gente alcançou aquilo. Isso vai fortalecer o quê? As suas habilidades, aquilo que você sabe fazer bem feito. Então, é para trazer à memória mesmo essa informação. Então, se dividam em dupla. E se você perceber que essa pessoa que está ao seu lado e que vai trocar essa ideia com você não lembra, faz pergunta. Ah, irmão, eu me formei na faculdade. Tá bom. E quais foram os recursos que você utilizou? Tem vários recursos. A pessoa pode ter passado horas sem dormir direito, ter se esforçado muito mais. Isso são recursos, são capacidades que você tem, que você precisa identificar. Beleza? Vamos fazer? Vai ser 7 minutos por pessoa, tá? Porque o nosso tempo é curto. Então, comecem. Vamos lá. Um de cada vez. Nada dos dois falarem ao mesmo tempo, senão não vai ouvir, né? Por favor. Vamos retomar. Foi bom falar? Hein? Gostaram? Eu não queria contar de mim. Tem gente que sofre para falar, viu? Tem gente que não quer abrir o coração e dizer o que fez ou contar as suas conquistas. É claro que a gente não vai falar isso para todo mundo, nem em todo lugar. Não é para todo mundo que a gente pode confidencializar algumas coisas. Não é para todo mundo que precisa saber no que a gente sabe fazer bem feito. A gente tem que deixar isso bem claro. Mas, principalmente, para nós precisamos saber. Porque eu estou atendendo uma cliente que eu atendi ontem, e aí eu fiz uma pergunta para ela e pedi para ela listar exatamente isso que nós fizemos, só que um pouquinho diferente. Eu peço para você pegar uma folha de sulfite. De um lado você vai colocar tudo que você alcançou da sua vida pessoal, e do outro lado você vai colocar da sua vida profissional. E aí, na frente, você colocar esses recursos. Adivinha se ela conseguiu colocar os recursos? Ela não conseguiu. Ela só lembrava as coisas que ela alcançou, e ela não lembrou tudo. Aí a gente acaba sendo tão modesto e tão distante de tudo aquilo que Deus já fez na nossa vida. É quase uma ingratidão pelo que Deus fez por nós. De tantas coisas que nós alcançamos na nossa trajetória, porque a gente não consegue enxergar, a gente não consegue olhar. E aí eu falei, vamos lembrar. Aí eu fiz ela lembrar até de 2 pontos que ela tinha escrito. Eu falei, vamos lá, vai. Aí ela conseguiu lembrar algumas coisas e reconhecer alguns recursos que ela utilizou. Por que reconhecer? Porque quando eu reconheço, alguns eles estão na minha história, mas estão lá atrás, meio que escondidinhos. E eu preciso trazer isso para a memória, por quê? Porque às vezes eu já tenho essa habilidade, eu já sei lidar com alguns problemas, eu já tive dificuldade com pessoas e aprendi a lidar com elas. Eu não tenho que jogar fora. Se eu errei lá atrás, eu posso aprender hoje. Eu já sei que eu fiz errado, então eu já sei como agir diferente. Mas se eu não lembrar disso, o que vai acontecer? Eu vou errar de novo. Eu vou falhar de novo. Eu vou dizer sim quando eu deveria ter dito não. E aí eu vou sofrer novamente. E não vou saber lidar e confiar mais naquilo que Deus tem me dado. Então eu trouxe 2 versículos aqui só para a gente fazer um paralelo com a Bíblia. Um está em Lamentações 3:21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Há um tempo atrás eu estava meio triste e eu falei assim, e eu achando que Deus não estava olhando por mim. O crente é sempre assim, né? A gente acha que Deus esqueceu da gente porque Ele está em silêncio. E aí Deus me fez lembrar do que Ele fez nos últimos anos para mim. E eu falei assim, tá bom, Deus, eu já entendi, não precisa lembrar mais nada. Eu já sei o que o Senhor está fazendo na minha vida. E eu consegui enxergar várias coisas que Ele operou na minha vida. Mas eu precisei, o quê? Trazer à memória. Ele está guardado, ele está registrado. A gente só esquece, a gente só traz o que não presta, né? Coisa errada a gente lembra rápido. E o nosso inconsciente é mais rápido ainda para trazer à memória isso. E a segunda passagem está em Salmos 77, de 10 a 12. Então eu disse assim, o pior de tudo, que é o que Deus Altíssimo não quer nos ajudar, mas como antes. Ó Senhor Deus, eu lembrarei dos teus feitos maravilhosos
Recordarei as maravilhas que fizeste no passado. Pensarei em tudo que tens feito, meditarei em todos os seus atos poderosos. O salmista estava num momento difícil, provavelmente uma situação complicada, e que ele achou que Deus não queria ajudá-lo. Mas na mesma hora ele lembrou. Ele teve que voltar e lembrar o que Deus fez por ele. E é isso que nós precisamos fazer na nossa vida. A gente precisa fazer reflexões constantes, olhar para a sua história, ver se você está tomando as decisões certas, se você está andando no caminho certo. É claro, eu faço isso na minha oração, sempre falando com Deus, e também faço em outros momentos, onde eu paro para refletir. Se a minha escolha, por exemplo, eu estou no momento de tomar uma decisão agora, eu vou orar, vou pedir direção de Deus, vou ler a palavra e vou olhar para a minha história. E ver se eu estou preparado para assumir aquela posição, se eu estou preparado para, por exemplo, mudar de cidade, e assim por diante. Mas a gente precisa o quê? Primeiro, nos conhecermos. Isso gera o quê? Autoconfiança para tomarmos a decisão. Quer dizer que agora eu vou tomar a decisão sem precisar da direção de Deus de forma nenhuma. Você estará mais confiante para dar o passo que Deus está pedindo que você dê. Para fazer algo que Ele está te mostrando e que às vezes a gente tem o medo e a insegurança. É apenas isso. Então, gente, eu quero agradecer. Muito obrigado por vocês me ouvirem nessa manhã. Deixo meus contatos, tem meu telefone, meu e-mail, meu site. O pessoal colocou no Facebook. Aí, se vocês quiserem conhecer, ali tem algumas informações. Tem textos que podem ser muito úteis para vocês, falando sobre o coaching. E sobre liderança, sobre organização, planejamento e outras coisas, tá bom? Muito obrigado, gente, pela atenção.